Graça e paz, queridos. Um prazer estar aqui hoje, poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Sou grato a Deus por essa oportunidade. Sou grato também ao pastor Osvaldo, que me fez tão singelo convite. E quero ser fiel àquilo que entendo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos nessa noite. Por isso, eu convido aos amados que abram a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Vou convidar a você a ficar de pé em sinal de reverência à palavra de Deus. Se você achou, diga glória a Deus. Se você ainda não achou, diga misericórdia. Atos capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Se você achou, diga glória a Deus. Fala assim a palavra de Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Você pode se assentar. O pastor Osvaldo Lopes, geralmente, em suas primeiras palavras, as palavras que antecedem os seus sermões, pergunta de uma forma informal, mas também profética: a UISCB vai crescer? E nós respondemos dessa maneira. É certo, queridos, que quando Jesus planejou a igreja, Ele pensou numa instituição que não apenas sobrevivesse, mas que prevalecesse. Por isso, o nosso tema diz: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E esta profecia se cumpriu. Jesus disse que edificaria a sua igreja, e a sua igreja tem sido edificada. E entendemos de que é certo que também ele levanta nessa mesma profecia de que haveria dificuldades. Deveríamos ir contra as portas do inferno. E isto ressalta então que haveria resistência, mas que a igreja vai prevalecer no nome de Jesus. Por isso, eu chego à conclusão de que para prevalecer, a igreja precisa de um verdadeiro avivamento. E quero nessa noite
utilizar-me de Atos dos Apóstolos, porque entendo que Atos dos Apóstolos é o melhor manual de avivamento de todos os tempos, que prova que uma igreja debaixo de um verdadeiro avivamento não apenas sobrevive, mas prevalece para a glória de Deus. Utilizo-me de Atos dos Apóstolos, mesmo reconhecendo ser um livro de gênero literário histórico. E nessa noite, eu não estou afirmando que precisamos experimentar um novo Pentecostes, e sim destacando a necessidade dos efeitos reais daquilo que aconteceu naquele glorioso dia. Levo em consideração também o fato de que nesse mesmo livro de Atos, nós também utilizamos para a base do governo congregacional. Atos no capítulo 6, no verso 3, fala da eleição dos diáconos, que deveria ser feita pela igreja reunida. Em Atos capítulo 15, verso 22, também é ressaltado o fato da eleição de presbíteros para ajudar na solução da controvérsia da entrada dos gentios na igreja, e ali também a igreja reunida elege os presbíteros. E sobretudo porque Atos dos Apóstolos apresenta uma igreja que não apenas sobreviveu, mas prevaleceu, mesmo tendo que enfrentar ameaças internas, ameaças externas, conchavos políticos, conchavos religiosos, um império ditador. Por isso, mesmo vivendo no tempo da pós-modernidade, aonde também há conchavos políticos, tanto dentro da igreja como fora da igreja, eu creio, e você também deve crer, que a igreja não apenas vai sobreviver, mas vai prevalecer. Por isso, eu entendo de que a igreja do Senhor Jesus, no Brasil, precisa de um verdadeiro avivamento. E a UISB, ela faz parte da Igreja de Deus no Brasil. Ela também precisa de um verdadeiro avivamento. Por isso, nessa noite, eu quero destacar algumas características inconfundíveis de um verdadeiro avivamento. Num avivamento há características inconfundíveis que provam que nós estamos experimentando um verdadeiro mover de Deus, e faz então também que a igreja não apenas sobreviva, mas prevaleça. E a primeira característica que eu vejo aqui em Atos, no capítulo 2, no verso 1 a 4, é que uma igreja que está debaixo de um verdadeiro avivamento, ela tem como característica algo para ouvir. E eu creio que nesses dias, nas palestras que estão sendo dadas aqui, nos cultos, nós temos tido algo para ouvir da parte de Deus. Creio também que apesar de mim, nessa noite, Deus está falando conosco. Por isso, olhando para esse texto, eu vejo a expressão, de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu
toda a casa. Por isso eu posso declarar de que um verdadeiro avivamento começa com algo para ser ouvido, até porque a palavra de Deus, em Romanos, no capítulo 10, no verso 17, afirma que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós entendemos também de que a igreja congregacional, ela preza pela palavra. Então, por isso eu entendo que um verdadeiro avivamento está para acontecer na igreja congregacional. Vale ressaltar que a Bíblia destaca que o ouvir precede o ver. E é interessante, irmãos, que num avivamento, então, nós deixamos de ser eco e passamos a ser voz. Porque as nossas palavras não vêm mais de nós mesmos. Ela vem de um som que vem do céu e enche os nossos corações e nos fazem então pessoas, igrejas, denominação mais eficaz, porque estamos então fundamentados num som que vem do céu. Tomara que nessa Assembleia Geral continuemos a ouvir o som que vem do céu, porque isso vai nos dar eficácia, vai nos dar coragem no lugar da covardia, vai nos dar comunhão no lugar da indiferença, vai nos dar convicção no lugar da falta de fé. Mas isso é algo que vem de cima para baixo, fundamentado em promessas. E ainda estamos vivendo o tempo em que a palavra de Deus diz, em que o Espírito Santo está sendo derramado sobre toda a carne. Por isso, eu entendo de que quando estamos debaixo do impacto do som que vem do céu, de algo que acontece de cima para baixo, passamos a ser pessoas mais equilibradas, que conhecem as Escrituras e o poder de Deus. Nessa noite, e sei que você compartilha comigo, nós podemos afirmar a seguinte verdade: Deus não perdeu o seu poder. Talvez nós, na caminhada, por frustração, por desânimo, por pecado, temos perdido a audição. Porque nós entendemos que aquele mesmo fogo que penetrou na sarça, hoje ele não precisa mais estar na sarça, mas precisa estar presente na nossa denominação, precisa estar presente nas nossas igrejas. Hoje, nós não podemos e nem devemos bradar para que um muro de pedra possa cair, porque Josué capítulo 6 já me diz de que a muralha caiu mediante o poder de Deus. Mas hoje nós podemos clamar para que as barreiras das diferenças, das controvérsias, das divisões caiam por terra, no nome do Senhor Jesus. Hoje, talvez não haja necessidade de estarmos pedindo a Deus que acalme uma tempestade no mar, mas podemos pedir para que Ele possa
acalmar a tempestade na alma de muitas pessoas, de muitos pastores, de muitas igrejas, de muitos membros de igreja. E volto a ressaltar, Deus não perdeu o seu poder. Por isso, eu creio de que estamos a caminho de um verdadeiro avivamento. Mas há também uma segunda característica inconfundível quando estamos vivendo um verdadeiro avivamento. Nós também temos, além de algo para ouvir, nós também temos algo para ver. Por isso que no verso 3, nós encontramos a seguinte declaração: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. A atenção para ouvir foi seguida da visão. O som era para ouvir, as línguas como fogo para se ver, ressaltando, queridos, não necessariamente a questão se é língua estática, se é idiomática, mas ressaltando sobretudo de que quando nós estamos debaixo de um real avivamento, não é algo abstrato, não é algo subjetivo, é algo objetivo, aonde Deus é glorificado, aonde as pessoas que estão à nossa volta são edificadas, aonde nós sabemos de que o culto foi bom apenas porque houve um louvor mais animado, não por isso, mas sim porque a nossa vida foi confrontada e transformada, porque houve mudança de caráter, porque o ensino transformou as vidas, houve verdadeira comunhão, e a glória de Deus apareceu. É como a história de um grande avivamento nos Estados Unidos, quando um homem foi comprar bebida num bar e não encontrou, porque o bar estava fechado, e ele andou mais alguns metros, encontrou um comércio aberto, e ele questionou por que ali não vendia bebidas, e muito chateado então, ele vai dizer então de que aquilo era um absurdo, que ele tinha dinheiro e queria comprar, porque ele fazia da vida dele o que ele bem entendia. E o dono daquele estabelecimento, com muita educação, disse para ele: meu senhor, nós não temos bebidas, porque há mais ou menos 100 anos, um homem chamado John Wesley passou por aqui, e a glória de Deus encheu esse lugar e as nossas vidas. E agora nós não precisamos mais da bebida para que possamos nos sentir aliviados e alegres, porque a nossa verdadeira alegria vem do Espírito Santo de Deus. Não é algo abstrato, não é algo que alguém diz, achei muito bom, mas não sei dizer porquê. Quero voltar para casa, voltar para a minha igreja, voltar para o seminário e dizer de que a denominação nunca mais será a mesma depois desta Assembleia Geral. Quero voltar a dizer a você nesta noite, isso é possível, porque Deus não perdeu o seu poder. Algo para ouvir, algo para ver,
mas também algo para falar. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Volto a afirmar, eu não vim aqui para colocar controvérsia, eu vim aqui falar de uma igreja que prevalece. Eu vim aqui para dizer que uma igreja que prevalece adquire autoridade para falar, relevância, atenção, até mesmo por parte daquelas pessoas que não entendem, mas ficam também grandemente impactadas. E a Bíblia vai dizer que eles falavam as grandezas de Deus. Eles falavam que Deus é bom. Eles falavam que Deus tem poder para libertar. Eles falavam que Deus tem poder para unir, para santificar, para edificar, para fazer o Evangelho avançar até os confins da terra. E é muito interessante o fato de que o texto, no seu contexto, vai falar de que tudo aquilo vai dar no discurso de Pedro, onde em apenas uma mensagem, mais ou menos 3.000 almas se converte. Interessante que agora, em muitos lugares, precisa de 3.000 mensagens para converter uma pessoa. Mas quando estamos debaixo de um verdadeiro avivamento, o Evangelho avança, a glória de Deus aparece. Nós resolvemos guardar o Evangelho como um bom tesouro. Se for necessário, sofremos por ele. A todo custo permaneceremos nele. E viveremos para pregá-lo e vivê-lo até as últimas consequências. Tomara que aconteça conosco o que aconteceu com um grupo de seminaristas que foram participar do velório, sepultamento do fundador do Exército da Salvação. E o diretor, então, aproveitou para mostrar algumas dependências aonde aquele homem de Deus vivia, e mostrou, então, a mesa onde ele fazia as refeições, fogão onde ele cozinhava, a escrivaninha onde ele estudava. Mostrou também o quarto de oração. E depois disso, então, ele chamou a turma e eles saíram. Já estavam de volta para o seminário. E no caminho percebeu de que um daqueles jovens não estava presente. E alguém disse: fulano não está aqui. Então, eles resolveram voltar para procurar o tal fulano. E procuraram em muitos lugares. Mas encontraram aquele jovenzinho ajoelhado no local onde estava aquele homem que havia entregado a sua vida para a glória de Deus, que se tornou um bom soldado de Cristo, um bom atleta de Cristo, um bom crente, instrumento para um avivamento. E a oração daquele jovenzinho era: faz de novo, Senhor, faz mais uma vez.
a possibilidade de um verdadeiro avivamento. Olho para a história da igreja congregacional no Brasil e vejo que em muitos momentos nós fomos vanguardas. Deus usou esta denominação para abrir caminhos para que o evangelho pudesse ser pregado com mais liberdade no Brasil. E eu entendo, irmãos, de que mais importante do que começar bem é permanecer bem e, sobretudo, terminar bem. Tomara que quando Jesus voltar com poder e grande glória, ele encontre o IECB verdadeiramente, biblicamente avivada para a glória de Deus Pai. Para isso, nós precisamos fazer a nossa parte. O mesmo Jesus que ressuscitou, que deu provas incontestáveis de que estava vivo, é o dono da UECB, é o dono das nossas igrejas, é o dono das nossas vidas, é o dono das nossas famílias. A Trindade continua a mesma. E apesar dos homens, teremos um verdadeiro avivamento. Para a glória de Deus Pai. E se você concorda comigo, diga amém. Por isso, nessa hora, eu quero convidar a você a ficar de pé. Quero convidar a você a dar a mão à pessoa que está do seu lado. E, se possível, queria que você, por gentileza, fechasse os corredores. Estou terminando a minha palavra. Mas eu quero dizer para você de que existe a possibilidade de algo novo começar a acontecer nas nossas vidas hoje. Porque o texto que nós lemos fala que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, que era uma festa das primícias, aonde eles iam alegremente para Jerusalém, com expectativa para glorificar a Deus, para ter comunhão, na expectativa também de algo acontecer. E essa festa acaba tendo um significado para os judeus, um significado para os cristãos. É a inauguração oficial da igreja. Por isso eu posso dizer de que hoje nós também estamos reunidos no mesmo lugar. E nessa noite, talvez nós não vamos ouvir um som como de um vento impetuoso, mas o som que vem do céu pode encher os nossos corações. Talvez línguas de fogo não vão ser repartidas na cabeça de cada um, mas podemos sair daqui nesta noite com algo objetivo, com a certeza de que não seremos mais os mesmos para a glória de Deus. Com algo para fazer, para a glória de Jesus, o ressurreto, o Senhor da igreja, aquele que merece o nosso louvor, a razão da existência da união das igrejas congregacionais do Brasil. A Ele a honra, a glória e o louvor.
Mas tudo aquilo foi precedido por oração sincera, por quebrantamento. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Restaura a nossa denominação. Restaura a nossa denominação. Para a glória do Teu nome, Deus. Já fomos vanguarda, Senhor. Já fizemos coisas mais relevantes. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Para a glória do Teu nome, Deus. Para a glória do Jesus ressurreto. Aviva a igreja congregacional. Da forma bíblica. Da forma efetiva. Para a glória do Teu nome, Pai. E votamos aqui. A Ti daremos toda honra, toda glória e todo louvor, em nome de Jesus.